Boa noite, ser humano incrível. Estou aqui na Filho USA TV. Convidado especial hoje é o grande pastor Janderson Moura, que é pastor da Lagoinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, que é casado com a pastora Raíssa Moura. Ele vai contar para a gente um pouquinho da história dele, da trajetória dele. E o tema hoje é propósito com Deus. Obrigado aí, pastor. Seja bem-vindo aí. Fala para a gente um pouquinho quem é o pastor. Campeão. Galardoador, Deus é a cura, Deus é a resposta, Deus é o perdão, Deus é restauração. Então tudo aquilo que naturalmente o homem pensa que Deus tem para oferecer, na verdade Deus não tem para oferecer, mas tudo isso faz parte do que Ele é. Então nós não precisamos do que Ele tem para nos oferecer, mas nós precisamos daquilo que Ele conquistando o impossível pela fé. Vencedor, Deus arrasa. Janderson, seja bem-vindo. Fala comigo, cara. Cara, muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar a respeito de vida, a respeito da palavra de Deus, a respeito de algo que traz sempre uma esperança para que possamos viver a nossa vida dentro de um propósito. E eu quero te agradecer pelo convite, pelo carinho de estar aqui. Eu sou o Janderson Moura, eu sou pai da Manuela, sou pai do Miguel, esposo da Raíssa, e nós juntos temos uma linda família. Como vocês podem ver aqui, nessa caneca que eu ganhei de presente, essa é a minha linda família. E eu sou grato ao Senhor, porque tudo que eu sou por causa deles. E hoje nós estamos ali exercendo uma função pastoral em um novo tempo na Zona Sul do Rio de Janeiro. Graças a Deus, estamos ali enfrentando um novo desafio depois de 12 anos sendo pastor auxiliar e diretor de seminários teológicos em vários lugares. E hoje estamos aqui focados em Deus e vivendo ali um tempo. Vamos fazer um ano de igreja. Mais de 40 mil pessoas já acessaram a nossa igreja, mais de 2.000 conversões, mais de 2.000 novos começos nesse período de um ano, e a gente tem visto o fruto de Deus ali de uma forma absurda. Também sou escritor, tenho um livro que já rodou mais de 12 seminários no Brasil e fora do Brasil, chamado Justiça de Deus. Já terminei de escrever, mês que vem agora, no mês de junho ou início de julho, eu vou lançar o meu novo livro, que é um livro também que vai ser um pouco utilizado em algumas instituições de ensino no Brasil também e fora, que é o livro chamado Profeta, Sacerdote e Rei, uma exposição bíblica de Jesus a partir do livro de Hebreus, e alguns cursos também com base nos livros que eu escrevi, e um curso em especial sobre escatologia, coisas que têm sido projetadas e em breve vai ser lançado aí, e vai ser uma honra. Muito obrigado mais uma vez. E vamos conversar, vamos parar de falar de mim e vamos falar a respeito daquilo que Deus colocou no teu coração. Glória a Deus. E o pessoal quiser comprar o seu livro aí, como é que faz? Tem site? A pessoa consegue, através do Instagram, como é que ela consegue comprar o livro? Então, hoje eu parei tudo, porque eu vou relançar numa plataforma minha, numa estrutura de venda só minha. Então, junto com os livros, os cursos que eu estou terminando, então eu dei uma pausa nas vendas. Hoje eu consigo vender mais de forma já fixa os seminários, as escolas que compram os livros, mas a partir do mês que vem nós vamos estar numa plataforma já provavelmente liberada, e aí eu te comunico para a gente voltar aqui talvez, ou para você anunciar aí. Eu vou anunciar isso no meu Instagram,
no @JandersonMoura, né? @JandersonMoura é o meu Instagram. Então lá vai ter todas as informações sobre o lançamento dessa plataforma e de tudo isso aí que vai sair de uma forma maravilhosa. Que bênção, cara. Vai ser incrível, porque quando a gente faz da forma correta, você falou da plataforma, vai otimizar o tempo do cliente, vai otimizar o seu tempo, e a plataforma ela faz tudo online, né? Fica tudo muito mais Isso, perfeito. e mais eficiente. Pastor Janderson, Perfeito. antes da gente começar, eu queria que o senhor pudesse falar, senhor, por respeito, pelo teu cargo, pelo que você é, pela consideração que eu tenho, né? Você é um cara que eu admiro. Além de ser um homem de Deus, é um cara de família, né? Tem filhas Amém. maravilhosas. Fazer uma oração para a gente iniciar esse programa aí. Se eu quiser fazer uma oração para a gente começar. E o tema é propósito com Deus. Amém, amém. Pai, quero te agradecer por esse tempo, obrigado, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo que está sendo feito aqui, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas e que, Pai amado, o fim seja que pessoas encontrem no Senhor o seu real propósito, Pai. Que elas entendam que elas não sobrevivem, que elas entendam que elas nasceram para dar certo, que elas nasceram para ser resposta de Deus onde quer que elas estejam, Pai. E que ainda nessa direção, ainda numa estação diferente, num país diferente, eles sejam ali resposta do Senhor. Declaramos sobre a vida dos teus filhos toda sorte de bênçãos e declaramos no nome de Jesus a tua bênção sendo derramada sobre eles, para que eles vivam e desfrutem da tua vontade. Eu te agradeço, toma o controle de tudo que será falado, de tudo que nós vamos colocar aqui na mesa, de tudo que nós vamos abrir, e que de fato seja um tempo de cura, de restauração, de abrir os nossos olhos para vivermos a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E como o tema hoje é propósito com Deus, queria que você pudesse até falar para quem está vendo o programa, que eu acho que é um tema importante. Muitas pessoas vivem uma vida muito vazia, né? Muito, uma Maria vai com as outras. Eles não sabem de fato o que é propósito com Deus. O que, se você puder compartilhar para quem está vendo, o que seria propósito com Deus, meu pastor? Cara, quando a gente fala de propósito, a gente fala de uma realidade, um funcionamento, algo que preexistiu antes da minha existência. Quando eu falo de propósito, eu falo de algo que Deus criou antes mesmo que eu existisse. Mas quando ele me trouxe à existência, ele só me criou para exercer algo específico que ele já determinou na sua preexistência. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele fala que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele fala que Deus determinou o seu chamado, o seu propósito de uma forma soberana, e ele abriu mão de tudo para poder viver baseado nesse chamado celestial, nesse propósito. Então, o propósito é um chamado, é uma realidade que Deus concede ao homem para que o homem exerça dentro daquilo que é a vontade de Deus para a vida de cada um de forma individual e que vai, sim, ser de fato uma resposta para algo específico que Deus planejou. Amém, glória a Deus. E propósito é uma palavra tão ampla que muitas pessoas às vezes acham que nasceu por um acaso, por coincidência, mas todos nós sabemos que tudo tem um propósito maior, né? No ventre da nossa mãe, Deus já tinha liberado a nossa promessa, o nosso destino, e eu vejo, né, foi essa semana passada, um amigo me perguntou, falou assim, Carlos, eu não consigo ouvir a voz de Deus, ele é cristão, mas por que eu não ouço a voz dele? Eu falei, provavelmente ele está falando com você, mas você está ouvindo a voz do homem. E acaba que muitas das vezes, né, pastor, as pessoas deixam de ter, porque a voz de Deus a gente só ouve se a gente tiver intimidade. Não é isso? Se quiser complementar sobre, e aí acaba que a gente não ouve, porque a gente quer ouvir a nossa vontade. Deus, eu quero ir para o lado direito, aí Deus está falando. Não, e o não de Deus é uma resposta. O não de Deus é um posicionamento. Sim. Eu diria o seguinte, existem momentos em que Deus também não fala. O período intertestamentário, interbíblico, como muitos chamam,
é o resultado claro de um tempo de 4 séculos onde Deus não falou. Mas, independente disso, as pessoas que geralmente questionam o fato de Deus falar ou não com elas, na verdade, tem a ver com um nível de relacionamento, aonde Paulo, por exemplo, deixa eu ir para a Bíblia que a gente caminha de uma forma melhor. Paulo, ele explica no livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 14, que no mundo existem várias vozes. Porém, a voz do Espírito, ela é uma voz dentre tantas as outras. E se eu não souber discernir qual que é a voz dele, naturalmente ele vai falar e eu não vou dar a atenção necessária, porque eu não consigo discernir de quem que é a voz. Por exemplo, quando você vai numa praia e você vai no restaurante e você vê várias pessoas falando ao mesmo tempo. Se você estiver num ambiente de pessoas desconhecidas, aquelas vozes só terão uma função: te distrair ou fazer com que você não tenha clareza da voz que você queira ouvir. Agora, quando uma pessoa que você conhece entra no restaurante e grita o seu nome, é claro que você vai dar uma atenção a mais, porque é uma voz que você já conhece, é uma voz natural para você. Então, a voz do Espírito Santo, ela é uma voz. E se eu não sei discernir, se eu não tenho intimidade e relacionamento o suficiente para saber diferenciar a voz dele das outras, então vai ser mais uma voz em toda uma multidão. E aí é o momento em que o falar ou a direção de Deus não vai ter tanta função na minha vida, porque eu vou fazer com que o que eu escute ou com que eu pense ser a voz de Deus que vai direcionar e guiar a minha vida. E geralmente a voz de Deus ela é muito clara e de uma forma muito específica, para a gente não sair do tema, é uma voz que geralmente não se ouve com os ouvidos, né? Se discerne no espírito. Então, só com relacionamento contínuo para termos uma clareza de definição do que é ou não o Espírito Santo falando. Às vezes de forma audível, às vezes com uma intuição, uma voz que vem de dentro de você e não da tua mente, mas que a tua mente entende como uma voz, como alguém que falou, como um pensamento que veio, e é justamente através dessa intuição que normalmente o Espírito Santo fala, para que a gente saiba discernir claramente essas vozes. Que isso, aprender com esse fenômeno aí, não... Deus está aqui, né? É interessante a gente falar sobre propósito, porque é uma coisa que eu falo, né? Eu dou mentoria, sou mentor de negócios, não sou pastor, né? Mas eu estudo a palavra, e estou com um professor aqui, um pastor que dá a palavra, e uma coisa que eu falo muito nos estudos que eu dou para o empresário, para as pessoas que querem prosperar com propósito, o propósito não é você ter, o propósito é ser, é você desfrutar daquilo que Deus já te deu. As pessoas elas querem buscar uma felicidade fora, mas a felicidade não está fora, a felicidade ela está dentro de nós. O propósito ele existe aonde a gente está. As pessoas falam assim: meu propósito é ir para os Estados Unidos, meu propósito é ir para a Índia, enfim, para a África. Meu lindo, o seu propósito é onde você estiver. Aonde você estiver, você vai estar transformando vidas. Aonde você estiver, pessoas vão ser alimentadas pela palavra. E a gente começa a ouvir, né? Porque a gente ouve de muita gente falando isso, falando aquilo. E isso é a experiência que eu tenho, né? Eu não sei se é certo, se é errado, mas o que eu tenho por entendimento da palavra é que o nosso propósito é onde a gente estiver. Se eu estiver ir na padaria comprar, e se Deus ministrar no meu coração, fala uma palavra de conforto para a caixa da padaria. E esse é o nosso propósito, né? Poder fazer, gerar os frutos que Deus gerou no nosso coração e contar no nosso testemunho para essas vidas. Se você quiser Perfeito. falar, Todo homem ele tem um propósito estabelecido, único, que é adorar o Senhor e servir ao Senhor de todo o coração. Então, todo homem nasceu para se relacionar com Deus e para o adorá-lo. Então, pronto. Então, adorar ao Senhor, se relacionar com o Senhor, é o propósito que Deus tem para todo homem. Esse propósito vai se desdobrar em chamados, em realidades específicas, aonde o homem vai exercer algo, uma função. E essa função, esse exercício, esse chamado, está totalmente conectado ao propósito que você tem. Até porque nós não nascemos para o propósito não nasceu para mim. Deixa eu tentar explicar melhor. Quando eu nasci,
eu não recebi um propósito, porque o propósito não é dado para alguém que nasceu. Na verdade, eu só nasci porque Deus tinha um propósito que estava me esperando. Então, Deus olhou para o mundo, para a terra, e falou: cara, eu preciso de alguém que vai trazer pessoas que eu amo, que falam da minha palavra, que vão edificar e abençoar pessoas. E eu preciso de alguém que consiga isso de uma forma muito eficaz, de uma forma muito eficiente. Então, eu vou chamar tal pessoa. Então, beleza, eu vou trazer à existência uma pessoa para cumprir esse propósito. Então, o teu propósito, o teu chamado, ele nasceu antes de você, porque você só existe porque Deus tem um chamado para você. Então, a tua existência, ela é baseada naquilo que Deus... É interessante, né? A nossa existência, ela só acontece porque Deus viu uma necessidade e nos trouxe à existência para suprir essa necessidade, para ser a resposta para essa necessidade. É por isso o meu pastor, Felipe Valadão, ele sempre fala isso. Deus nos fez de propósito para um propósito. Ninguém existe por existir. Ninguém agora está vivo assistindo esse programa e simplesmente sobrevivendo. Pode estar sobrevivendo por uma escolha própria, mas Deus já declarou e decretou que se você está vivo é porque ainda tem chance de você viver o teu propósito. Amém. É muito bom falar de propósito, porque muitas pessoas desconhecem o propósito porque eles querem viver uma vida do vizinho, viver a vida do irmão da igreja, viver a vida de Sim, fulano, porque o pastor ali ele se tornou reconhecido, o outro ali é da revelação, o outro é profeta, mas o nosso chamado, que é o propósito, é único. Deus ele tem um grau de importância por cada um de nós, tanto é que na Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, né? Então, sim, Deus ele tem um chamado, um propósito para cada um. Só que existe um porém que o senhor vai até poder relatar com mais clareza, de que ele escolhe, né? As pessoas têm os escolhidos do Senhor. Só que se você não obedecer, o teu chamado não vai parar. Você pode não fazer, mas vai vir uma outra pessoa e vai fazer o chamado. Porque Deus, se você quiser complementar sobre isso, porque os escolhidos, Deus para de qualquer jeito. Porque se você é o escolhido, ele vai te parar se o cara usa droga, se ele é viciado em alguma coisa. Chega um momento que Deus dá um basta. E aí, é, pode falar, pastor, fica à vontade. não, pode continuar, desculpa, perdão, pode falar, depois eu falo. E aí é o que eu vejo no ministério, que eu tenho um projeto social de evangelismo, que é o projeto Fala Comigo, e eu vou na Cracolândia. E por que eu vou lá? Porque é o meu chamado. Se não Sim, fosse, eu não estaria. Porque o senhor sabe muito mais, até porque você é pastor, em relação à batalha espiritual, que é quando você tem um propósito de evangelismo. É você ir onde não é um demônio, é uma legião. E ainda assim a gente se preparando em Efésios 6, cinturão, coração, tudo que a gente faz, jejum, oração, porque tem uma preparação, e ainda assim a gente recebe retaliações. Então, quando a gente vive o nosso propósito, as pessoas acham que Deus vai isentar a gente de aflições. Não. A gente vai ter provas, a gente vai ter lutas. São através dessas provas que a gente sobe níveis espirituais com Deus. Pode falar, pastor. entendi. Então vamos seguir a linha do que você está falando sobre uma ideia clara e definitiva de propósito. Vamos, assim, por exemplo, quando eu falo a respeito do que você exerce, e você deixou claro que faz parte do teu chamado ir evangelizar e abençoar pessoas, isso é algo que Deus ele vai requerer de você, porque é algo que você crê e acredita plenamente que é o teu propósito em Deus. Sim. E isso não só você, isso pode se aplicar para muitas pessoas, para várias pessoas, em várias áreas diferentes. Existem pessoas que nasceram para ser empresários, existem pessoas que nasceram para ser médicos, existem pessoas que nasceram para serem psicólogos. Então, cada pessoa nasceu para um propósito. E isso não envolve apenas uma escolha de uma profissão, isso envolve a expansão do reino.
porque o reino de Deus, ele não vai se expandir a partir de pastores. Os pastores, eles têm um propósito específico, e o nosso propósito é alimentar a igreja, é cuidar da igreja, é fazer com que o povo de Deus, os escolhidos do Senhor, estejam preparados para viverem os seus propósitos. Então, se todo propósito se resumisse a um quadro eclesiástico, então o reino de Deus seria um reino falho. Ele não alcançaria os objetivos gerais de um reino. Mas quando Deus levanta uma igreja, então Deus levanta pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, os 5 dons ministeriais para potencializar a igreja, para que ela invada a sociedade como um todo. Então, nós precisamos de médicos cristãos que exerçam o seu propósito para dar assistência à saúde das pessoas, mas que isso seja feito para a glória do Senhor. Empresários que vão ter suas empresas, que vão ser milionários, bilionários, para a glória do Senhor. Pessoas que vão estar atuando no reino, na sociedade, mas que a sua vida vai ser uma das maiores pregações que alguém poderia ouvir, ou talvez uma pregação até maior do que um sermão meu no domingo, 18 horas, na Lagoinha Zona Sul. Então, cada uma pessoa foi chamada por Deus para estar num lugar específico. Existem pessoas que foram chamadas para serem mães, entende? Para cuidarem dos seus filhos, para prepararem seus filhos para um futuro extraordinário, para um desafio extraordinário. E a vida, ela é feita de desafios. A vida, ela é feita de um ambiente onde você não tem controle. Quando falamos de salvação, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus diz que a salvação ela é como uma porta, mas ele também diz que a salvação é como um caminho. E são dois símbolos, são duas ideias bem distintas, mas que apresentam o mesmo propósito. Por exemplo, uma porta, se ela estiver aberta, com um passo você atravessa ela. Então a Bíblia aponta a salvação como atravessou a porta, você está no ambiente de salvação. Só que logo depois ele fala que é um caminho também. Então a porta é estreita e o caminho é estreito. A porta e o caminho que nos leva à salvação são estreitas. Então, olha que interessante. A porta com um passo eu atravesso, mas o caminho não. O caminho você não completa com um passo, o caminho você completa com constância. E por que constância? Porque a constância não é necessária quando tudo vai bem. A constância não é uma realidade que vai exigir de você uma atividade, uma permanência, um não retrocesso, só quando tudo maravilhoso. Muito pelo contrário. A constância nos é exigido porque a partir do momento que eu começo uma caminhada, eu tenho que estar preparado que numa viagem, durante um caminho, eu vou estar exposto a uma série de situações que eu não tenho controle. É um acidente, é uma pessoa que pode vir e tentar algo contra você, alguém que está ultrapassando fora da faixa e você está vindo e você tem que jogar para o acostamento para você não bater o seu carro e não morrer no meio do caminho, ou uma tempestade que caiu, ou um pneu que furou, ou situações que podem acontecer durante o caminho que naturalmente não tem, que eu não tenho controle, mas que eu estou totalmente exposto e que isso pode gerar dano, pode causar dano, ou até mesmo realidades ou situações que eu provoque, porque posso ser eu ultrapassando no lugar errado, posso ser eu viajando sem ver se o carro está com o equipamento perfeito. Então, durante uma caminhada, eu posso estar exposto a erros que eu cometo, exposto a erros que outros cometem, e exposto a circunstâncias climáticas que não têm controle nem em mim e nem no outro, mas que é algo que simplesmente acontece. Então, uma exposição a chegar ao destino requer de mim constância, porque eu sei que uma tempestade pode tentar me parar. Eu sei que algo que eu não tenho controle pode tentar me parar. Mas quando eu tenho um caminho, só começa uma caminhada quem tem um destino. Aleluia. Só começa uma caminhada quem tem o seu destino fixo. Ninguém viaja de forma aleatória. Ninguém começa uma caminhada sem saber onde quer chegar. Então, todo caminho, no final dele, tem um destino.
E esse destino é o que vai demonstrar para mim se eu cheguei lá na viagem, que tudo deu errado, mas eu cheguei, se eu fui devagar, se eu fui rápido, se eu tive que parar muitas vezes, não importa, o que importa é chegar no lugar do destino. Então, as circunstâncias, elas acontecem para todo mundo, crente não crente, os problemas acontecem para todo mundo, crente não crente, os ataques vêm para cima de todo mundo, crente não crente, mas qual a diferença? É que nós não caminhamos sozinhos. Deus está conosco. A Bíblia fala que ele jamais nos deixaria sozinhos. E ele enviou o Espírito Santo para poder ter essa caminhada comigo, ao meu lado, dentro de mim. Porque no momento que eu quiser desistir, o Espírito Santo me impulsiona para continuar. No momento que eu estiver fraco, ele me faz forte. No momento em que eu achar que não tem mais o que fazer, ele vem com o escape e me coloca de pé. E se eu cair, bati com a minha cara no chão, ele me levanta e me faz prosseguir. Por quê? Porque se eu tenho um destino, nessa caminhada, Deus espera algo de mim. E chegar até o final vai fazer com que Deus saiba que, apesar de qualquer realidade, eu cumpri a minha caminhada e, durante essa caminhada, eu exerci o meu chamado, eu vivi o meu propósito. Isso, glória a Deus, que palavra. Sentir a presença, né, do Espírito Santo, e exatamente o que o senhor falou, né? A caminhada não vai ser fácil, porque Deus ele não está preocupado como você vai passar, mas sim na tua permanência no teu chamado, porque quedas vão ter, provações vão ter, lutas vão ter, mas é só fé, né? A fé está muito ligada ao propósito, porque a fé, ela, embora seja uma palavra tão pequena, mas significa tudo para Deus, né? Sem fé a gente não consegue caminhar. Pode ir lá, pastor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas olha só como que as coisas são, às vezes, nós cristãos, nós temos a tendência de extraviar realidades que são muito claras da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Às vezes a gente para aqui, só que a gente se esquece do que vem depois, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Existem coisas que estão acontecendo que podem não ser realidades que estejam cooperando, porque o que coopera para o meu bem é o que vai fazer com que tudo aconteça, mas só está cooperando se eu estou vivendo o meu propósito, se eu estou no lugar da obediência, se eu estou no lugar que Deus espera que eu esteja. Olha Jonas, por exemplo. Cara, Deus fala, vai para Nínive. eu ia falar isso agora. Pode falar. Jonas fala, Deus fala com Jonas, vai para Nínive. Jonas vai para Tarsis, o oposto. Jonas está indo para a Europa, para uma região próxima à Espanha. E então uma tempestade alcança Jonas, Deus dá uma segunda chance para Jonas, e Deus fala com Jonas, vai para Nínive. Então Jonas vai para Nínive e algo sobrenatural acontece lá. O processo foi extraordinário, mas o milagre da salvação, de ver vidas transformadas, de ver uma cidade inteira transformada, só aconteceu quando Jonas estava no lugar do seu propósito. Então, o lugar do nosso milagre, o lugar da nossa bênção é no lugar da palavra de Deus, no lugar do propósito que Deus tem para mim. Então, não adianta estar onde eu quero. Eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Se a América é onde Deus quer que eu esteja, então é aqui que eu vou ficar. Mas se eu estou aqui porque eu estou fugindo de algo que Deus me mandou fazer em outro lugar, então não adianta se esconder. Em algum momento, Deus te acha, meu filho, não tem por onde correr. A questão é, depende de você, depende de mim, discernir, continuar dando voltas e vivendo uma vida frustrada e ver um manancial se transformar numa terra seca, ou obedecer a Deus e ir na direção da terra seca e ver a terra seca se transformar num manancial. Eita glória. Forte, hein, pastor? Exatamente. Muito forte. E a história também que tem um propósito muito grande é a história de Ló. Se quiser compartilhar com a gente de Ló, que ele foi para uma cidade, que ele foi pelo olhar dele, só que não era da obediência de Deus, e aí aconteceu um holocausto. Se quiser falar sobre essa palavra, é super interessante e é muito sobre o tema. Deus tem uma palavra para Abraão bem clara. Qual que é a palavra de Deus para Abraão? Sai da tua terra,
da tua parentela e da casa do teu pai. A Bíblia diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. A Bíblia fala que Abraão, ele abandonou a casa do pai, mas Abraão levou Ló com ele. Ló era seu sobrinho. Então, Abraão, ele não obedeceu a Deus de pronto, porque 99% de obediência continua sendo desobediência. Não adianta você fazer, Deus me pediu isso, isso, isso e isso. Não, Deus, mas eu estou fazendo quase tudo, só falta um item. Esse item faz toda a diferença, porque 99% de obediência é desobediência. Então, Deus vem, e desde que Deus percebe que Abraão não fez o que ele havia pedido, ele para de falar com Abraão. Você pode ver isso a partir do capítulo 14, quando Abraão leva Ló, que Abraão fica dando voltas. Abraão vai parar no Egito e fica vivendo uma série de situações. Por quê? Porque Deus percebe que ele ainda não havia obedecido à primeira direção. Então, quem não obedece à primeira direção não está pronto para ouvir a continuidade dela. Então, Deus se cala. E aí chega um momento da vida de Abraão e Ló que eles crescem tanto, que eles prosperam tanto, que eles não cabiam mais no mesmo lugar. Então, teve uma confusão. E essa confusão fez com que os dois se separassem. Então, Abraão olha para Ló e fala, nós não vamos viver nessa situação, nós somos parentes. Então, olha ao teu redor e escolhe o lado que você quer ir. Para onde você for, eu vou para o oposto. Porque Abraão, que abençoou o garoto levando ele, agora está tendo que fazer uma separação difícil, porque todas as vezes que nós não fazemos algo por obediência, provavelmente vai existir uma confusão para que você faça aquilo que tem que ser feito. E, geralmente, nós que desobedecemos ao Senhor por amar uma pessoa, por cuidar de alguém, ainda saímos como errado no final de tudo, mas tudo bem. Então, Ló, ele olha ao redor, de um lado deserto, do outro lado uma campina verde maravilhosa, que dava sentido à cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Ló olha o campo verde e decide ir para lá. Era um lugar próspero, era um lugar maravilhoso, era um lugar de riquezas. Então, ele vai para onde a visão dele achou que seria melhor. E ele foi. Abraão foi para o oposto, para o deserto. Abraão foi para um lugar de escassez, um lugar de morte, um lugar de improbabilidade de se viver. Só que, se você olhar o desfecho da vida dos dois, o fato de Ló estar no lugar por conta própria, a Bíblia vai dizer que ele até viveu riqueza, mas aquele lugar foi totalmente destruído, porque, biblicamente falando, até no Novo Testamento, no contexto judaico, é um dos lugares que o judeu abomina Sodoma e Gomorra, porque foram considerados um dos lugares mais pecaminosos dentro de uma estrutura bíblica. E Ló viu sua esposa ficar para trás, virar estátua de sal. Tudo que ele construiu ali em Sodoma e Gomorra foi destruído como juízo de Deus. Mas olha para Abraão. Uma promessa foi feita, um deserto te foi dado, e Deus fez do deserto de Abraão um manancial de águas, que fez com que toda a sua descendência desfrutasse de uma promessa de prosperidade, de bênção, que percorre até os dias de hoje e que alcançou toda a igreja de Cristo, que alcançou vocês, que alcançou a gente, que alcança todos aqueles que creem e que pela fé são considerados filhos de Abraão. Então, é assim, quando eu obedeço à direção de Deus, o deserto se transforma no lugar frutífero, mas o que é terra maravilhosa e frutífera pode se transformar num ambiente de destruição, se não for o lugar de Deus para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Desobediência, simplesmente você retarda o processo, né? Retarda a promessa. E aí, como você falou de Jonas, né? Algo que você faria em 100 quilômetros, você vai fazer 5.000 quilômetros por desobediência, e acaba que as provas elas ficam mais intensas, simplesmente porque a gente desobedeceu. Sim. E quando Deus fala, ele confronta as nossas vontades. Geralmente, quando Deus fala conosco, pelo menos para mim, eu tenho convicção que é Ele, não tem dúvida. Porque tudo que Deus nos pede sempre vai confrontar com a nossa realidade. Deus fala assim, eu não te quero mais nessa casa, eu vou te jogar para outra casa. E Deus, uma coisa que, isso é a experiência do meu testemunho, Deus ele não tira nada da minha vida, ele simplesmente me expulsou dos cenários que ele não queria mais.
carro, casa, amizade, ciclo de amizade, tudo. Ele mudou tudo. Inclusive da minha própria família, ele me distanciou porque tem um propósito, né? Eu sei que lá na frente tudo vai fazer sentido, né? Quando o destino acontecer, mas não é fácil, né? A gente viver o propósito, mergulhar porque Deus tem para nossa vida, porque a gente desconstrói o nosso eu, não existe mais, e sim a vontade do Espírito Santo. Sim. Então, E você usou uma palavra muito interessante, que é a palavra vida. E olha que legal. Quando você está internado, eu já fiz algumas cirurgias. Quando você está internado, aquele monitor que monitora os batimentos cardíacos e declara e decreta se tem vida ou se não tem vida, ele não é contínuo. Porque uma vida contínua representa a morte. Mas o que representa a vida? São os altos e baixos. Porém, sempre depois do baixo tem uma subida maior do que a que você foi antes. É como uma flecha. Para a flecha ir com força para o alvo, tem que ser puxado para trás. Às vezes, dar passos para trás não é retroceder. Às vezes, dar passos para trás é pegar impulso. Então, na vida com Deus, a gente precisa saber os momentos em que Deus dá uma puxada. E todos os momentos da minha vida que Deus me puxou foi para me soltar para algo muito maior. Então, por exemplo, hoje eu estou vivendo esse tempo e eu vivo com convicção, porque eu sei que cada vez que Deus me leva a esse ponto na minha vida, é porque é algo que é muito maior de tudo que eu já vivi até hoje, eu vou viver. Então, é claro que alguns deixar para trás. A Bíblia fala, irmão, que existem coisas que precisamos deixar para trás para viver o novo. Ninguém vive o vinho novo com odres velhos. glória a Deus. O odre velho, ele não tem capacidade para suportar um vinho novo. É por isso que não faz-se remendo de pano velho, de pano novo, de pano velho com pano novo, e nem se coloca vinho novo em odre velho, porque estruturas velhas não têm a capacidade de suportar o novo que vem por aí. Então, se até hoje foi tudo maravilhoso, então quando Deus vai nos elevar de nível, nos vai levar para um novo tempo, então tudo tem que mudar. E o que é tudo? A estrutura que precisa receber o novo. E nós somos essa estrutura. É por isso que Deus não nos remenda, ele nos refaz. E o processo de refazer, às vezes, é um pouco doloroso, mas é necessário para que você receba de algo que você ainda não recebeu. A conta é simples. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Então, existem coisas que na sua caminhada precisam ser deixadas para trás. Existem pessoas que na sua caminhada precisam ser deixadas para trás. Existem posturas que na sua caminhada você precisa deixar para trás. Existem realidades que você só acessará a novidade de Deus para a tua vida se você souber abrir mão de realidades. E não é só abrir mão de coisa ruim, é abrir mão do bom. Porque só vive o melhor quando eu consigo abrir mão do bom. Então a vida é cíclica. Eu abro mão do ruim para viver o bom. Mas vai chegar um dia que eu vou ter que abrir mão do bom para viver o extraordinário. A vida é simples. A vida ela é feita de estações. Olha só, o verão, o outono, o inverno, né? Aí você vai ver que as nossas 4 estações, né, eles são determinados por épocas específicas. Só que cada estação requer do homem uma roupagem. Por exemplo, você não se veste no inverno como você se veste no verão. Sim. Você não se veste na primavera como você se veste no outono. Por quê? É simples. Cada estação requer uma roupa diferente. Então, para cada estação que Deus tem para a vida da gente, nós precisamos estar atentos para saber como nos comportar para desfrutar da estação que Deus está fazendo na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. E uma, para complementar o que você falou aí, a matemática de Deus é muito simples. 1 mais 1 é o número que ele quiser que dê, não é 2. Perfeito. É simples assim. Perfeito.
E as pessoas, Perfeito. e a matemática, a lógica de Deus, na verdade, ela é contra a calculadora, é contra o empresário, é contra o dinheiro, porque quando Deus faz, quando é o momento da promessa, do propósito, você está num cenário desfavorável, você não tem o que comer, você está sem recurso, todo mundo se distancia de você, você está no deserto, literalmente você e Deus no secreto, e aí você está num cenário de morte, como você falou. Mas quando surge, o telefone toca, alguém aparece, é propósito de Deus. E quando ele te honra, nos pequenos detalhes da honra, a gente vê o milagre, porque Deus é dos milagres óbvios, é dos milagres pequenos. Mas a gente só tem essa sensibilidade quando a gente tem o quê? Um relacionamento com Deus. Então, a O matemática evangelho é simples, mas é profundo. é isso aí. É porque, cara, enquanto você estava falando aqui, eu estava parando para pensar em detalhes bem específicos da Bíblia. A dinâmica do céu é estranha. É por isso que o evangelho é loucura para o mundo. Porque no evangelho, o maior é o menor, É isso aí. É. o mais forte é o fraco. O maior é o que serve. No evangelho, a dinâmica é sempre ao contrário. O que vai ser referência é o que é loucura, é o que ninguém, é o que todo mundo despreza. É O que improvável. vai ser escolhido é o pior. É improvável. Então, assim, você olha a dinâmica do céu e às vezes nós não entendemos que Deus, ele é um Deus que gosta de confundir. Então, você quer ser grande, seja o menor. Você quer ser forte, reconheça a sua fraqueza. Você quer ter muito, aprende a dar. Tudo no reino de Deus é o oposto. E sempre Deus sempre vai escolher os fracos, os rejeitados. Por quê? Porque Deus não precisa de pessoas que acham que são. Deus ele precisa de pessoas disponíveis para que ele faça na vida dessas pessoas aquilo que de fato ele quer fazer. Glória a Deus. Perfeito. Meu pastor, que palavra, hein? Abençoada. Agora a gente quer saber um pouquinho agora, voltando para o propósito aí, da família do meu pastor Janderson. Quem é a tua Meu Deus. família para você? Quem é a família do Janderson para o Janderson? Cara, a minha família é tudo que eu tenho. Eu sou capaz de abrir mão de tudo por minha família, por minha casa, minha esposa, por meus filhos, porque eu sei que se eu for aprovado em tudo e eles não me aprovarem, então eu sou um fracasso. Então eu não nasci para ser sucesso para os homens e fracasso para minha casa. Eu nasci para ser sucesso para minha casa. E o resultado é que eu vou dar certo em qualquer lugar, porque qualquer homem e sacerdote que valoriza a sua família, Deus vai honrar e Deus vai fazer com que tudo o seu propósito aconteça de uma forma sobrenatural. Então, a minha esposa, cara, é tudo que eu tenho. Ela é minha melhor amiga, ela é minha cúmplice. As pessoas às vezes não entendem, mas eu não gosto de ir para lugar nenhum sem ela, eu não gosto de viver sem ela, eu gosto de fazer tudo com ela, Glória a Deus. porque eu sei de processos que a gente já viveu juntos, de tudo que construímos até aqui juntos, então eu não consigo entender isso de forma isolada. Por exemplo, eu me lembro que quando eu saí do Espírito Santo para vir a Niterói, eu passei por um tempo muito difícil, porque Deus me deu uma direção clara de não ter salário, de não receber nada. Vivemos pela fé um período. Foi um período difícil, mas que vivemos milagres extraordinários e milagres absurdos. Glória a Deus. E nesse tempo, a gente sofreu junto, a gente ficou apertado junto, a gente orava e a provisão chegava e a gente recebia junto. O leite das crianças, da criança, na época era só a Manu, Miguel ainda não existia, a gente fazia gabinete, a pessoa comprava o leite errado para o irmão, falava, pastor, eu não entendi nada, Deus mandou dar para vocês isso aqui, e era exatamente o leite que a Manuela tomava, caro pra caramba, sem lactose, um monte de coisa. Então, assim, Deus cuidou da gente de uma forma sobrenatural. Só que quando Deus virou o quadro, e então Deus deu um up financeiro na vida da gente, a gente começou a crescer, nós começamos a ter uma vida boa, uma vida agradável, pagar as nossas dívidas, tudo ficou lindo. Sim. Aí um dia eu estava voltando do seminário com um amigo e ele falou assim, cara, vamos parar aqui no Outback, vamos comer. Eu falei assim, cara, deixa eu ligar para a Rai para saber se ela pode vir. Ele falou assim, não, cara, vamos nós dois.
qual o problema de comer nós dois? Aí ele falou assim, tá com medo da mulher brigar com você? Tá com medo? Porque você vai comer e ela não vai comer? É ela que manda? Eu falei, não, não tem a ver com medo, não tem a ver com ela mandar, mas tem a ver com o seguinte, quando não tinha nada, ela estava comigo no nada. Glória a Não que tenha um problema comer com um amigo no Outback. Não que tenha problema sair com alguém e fazer algo com um amigo. Isso nunca foi e nunca vai ser um problema. Mas eu sempre ligava e perguntava por quê? Porque quando a gente não tinha nada, ela estava comigo. Quando a gente estava no anguzinho com carne moída, ela estava comigo. Então, se eu hoje vou no Outback, se eu hoje vou em qualquer restaurante, no fogo de chão, se eu vou em qualquer restaurante hoje, que é maravilhoso, eu, no mínimo, vou ligar para ela para saber se ela quer ir. Por quê? Porque nesses momentos eu também não aceito viver sem ela. Então, assim, é algo que é muito forte no meu coração. Eu aprendi que aonde não cabe a minha esposa, não me cabe. Eu Deus. aprendi aonde não cabe a minha família, não me cabe. E aonde o meu chamado não envolve ela, eu também não vivo, porque não existe. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, a minha família é tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vivo, eu só vivo com eles. Aprendi algumas coisas, tá? Esse discurso não é um discurso que sempre existiu. Sim, sim. Às vezes foi diferente, mas depois que Deus me mostrou a grandeza do que é viver o sacerdócio na minha casa, então hoje eu sou capaz de abrir mão de tudo para viver o que eu precisar com a minha família. Glória a Deus, cara. É muito bonito porque ouvir o testemunho, porque as pessoas que vêm de fora, elas acham que o seu deserto, para você, foi uma eternidade. Para quem está fora, achou que foi rápido. E as pessoas Sim, veem o pastor Janderson hoje, de frente na Lagoinha, Zona Sul, e muitas pessoas que não viveram com você o propósito que sua esposa viveu, o deserto, o vale, a montanha, as pessoas falam que foi sorte. Mas ninguém viu a tua construção, né? A sua história antes de você chegar onde você está. O que que você as deixou? pessoas veem o nosso palco, É isso aí. mas ninguém tem acesso ao nosso bastidor, só a gente sabe. Só a gente sabe. E eu nem sabia. E você falando aí está edificando a minha vida. Né? O Espírito Santo está falando. E é exatamente o que eu penso. Eu acho que se a pessoa está com você na aprovação, é tua esposa, né, que foi direção de Deus se conectar a ela, mais do que justo ela estar com você comendo cachorro quente e comendo no fogo de chão, no musselinho. Isso aí, isso chama lealdade. É, eu sou muito cúmplice da minha esposa, até porque a verdade é o seguinte, o homem que eu sou hoje, eu só sou por causa de Deus, segundo por causa dela, claramente. É óbvio que a construção do meu caráter, minha mãe foi uma mulher extraordinária, minha família foi maravilhosa. Eu vim de um berço cristão, vim de um lar cristão, de pessoas que me geraram, que me geraram no Senhor, em Deus, glória a Deus por isso, meus pais, pelo meu irmão, por minha família. Só que o desenvolvimento do homem, ele acontece a partir do momento que você tem uma mulher do seu lado. Sim. Então, assim, a Raíssa, para mim, foi muito mais do que uma esposa. Ela foi uma pessoa que construiu áreas de um Janderson que nunca existiu. Então, o sucesso do meu chamado, e que quando eu falo sucesso do meu chamado, não que eu seja famoso, conhecido, não tem nada a ver com isso. Estou falando de eficiência e eficácia no chamado que Deus me deu. Amém. Porque sucesso para Deus não é o sucesso para o homem. Sucesso para Deus é você viver o teu chamado e cumprir o teu propósito. Amém. Então, se isso é na Zona Sul, se isso é nos Estados Unidos, se isso é em Orlando, se isso é em Miami, se isso é em Nova York, se isso é em Boston, não importa onde que seja. Se isso é na Europa, se isso é aqui em São Gonçalo, se isso é em uma comunidade, não importa. Sucesso para Deus é estar e viver o que Deus te chamou para viver e no lugar que você precisa estar para viver isso. Então, isso é sucesso. Por isso que eu falo o sucesso, porque eu sei que eu estou no lugar certo, vivendo o propósito de Deus. Então, tudo isso hoje é resultado de uma mulher fantástica que Deus colocou do meu lado. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma profeta que prega, que hoje juntos estamos ali construindo a nossa igreja, com nossos filhos crescendo, aprendendo, vivendo na nossa casa, né, que nós somos humanos, erramos, falhamos, temos discussões, toda a família tem, mas somos, acima de tudo, cúmplices em Deus e parceiros para a jornada. Glória a Deus, cara. Que lindo ouvir isso daí. Para as pessoas que estão vendo,
A gente precisa valorizar, sim, as pessoas que estão com a gente, Sim, roer o osso lá no início, né? E hoje está comendo caviar, tá contemplando, né? Você está desfrutando aquilo que Deus já tinha liberado lá atrás. Mas a sim. promessa, né, e o propósito, ele tem etapas e você tem fases onde você chegou. E falando um pouquinho da tua gratidão da tua família, falar um pouquinho de Deus. Quem é Deus para o Janderson? Deus é minha vida, é meu fôlego. Deus, ele é aquele que rege a minha vida, aquele que controla a minha vida, aquele que domina a minha vida. Eu abri mão de viver há mais ou menos uns 13 anos, 13, 14 anos. Desde que eu entendi qual é o meu propósito, eu abri mão de minha vida. Eu abri mão de um futuro, abri mão de um sonho, abri mão de projetos, abri mão de tudo para viver o chamado do Senhor. Eu nunca imaginei viver o chamado como eu vivo hoje, estar onde eu estou hoje. Ter um pastor como o pastor Felipe, sendo o meu pastor, o meu mentor, um cara que me impulsiona para viver o reino de Deus e para que eu cumpra o meu propósito com excelência. Nunca imaginei estar onde eu estou hoje. Tudo isso aqui é a graça de Deus. Tudo isso aqui foi Deus movimentando e fazendo. Então, eu abri mão de tudo para que ele seja o centro. Então, ele domina tudo, ele manda em tudo, ele faz o que ele quer. Se ele mandar ir, eu vou. Se ele mandar voltar, eu volto. Se ele mandar sair, eu saio. O que ele pedir para fazer, eu faço porque eu abri mão da minha vida para viver o que ele tinha para mim. Então, não é hoje que eu vou desistir disso. Então, Deus, ele é o centro da minha vida. Deus, ele é o foco, ele é a minha prosperidade. Meu sonho, cara, era ser rico, ser um empresário rico, ser milionário, ser bilionário, era o meu sonho. Não sei se eu iria alcançar, mas desde então o meu sonho mudou. O meu sonho é viver o propósito do Senhor. Meu sonho é amar, cuidar de pessoas, levantar pessoas, impulsionar pessoas, ver pessoas vivendo o seu propósito, ver pessoas vivendo novos começos, ver pessoas chegando destruídas na nossa igreja e ver essas pessoas sendo reconstruídas. E se Deus quiser realizar o meu antigo sonho, também não acho um problema não, tá? Mas que fique claro que eu não uso o meu propósito para que isso aconteça. Mas se Deus quiser, eis-me aqui, Senhor, faça do teu servo a tua vontade. Glória a Deus, cara. É tremendo o que você falou aí. É exatamente a minha vida, né? Eu aceitei Jesus em 2019, foi na Lagoinha da Barra da Tijuca, né? O pastor Vitão também é um grande amigo aí que Deus me deu, a gente se fala bastante. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu tinha mais de 26 empresas. Então, assim, eu tinha uma vida plena para o mundo, né? Eu tinha uma condição financeira muito boa, tinha carro, era empresário de artista, lancha, jet ski, morava no ponto mais nobre da Barra da Tijuca, ali no PP. Mas quando eu realmente aceitei Jesus na minha vida, eu mergulhei, porque tem aquilo, né? Aquele cara que aceita e continua praticando o que o mundo proporcionava a ele. Tem um cara que mergulha realmente. Aí eu falo muito que tem um cara que foi convertido e o cara que foi convencido, que é o cara que está na igreja, mas continua nas práticas. Mas Deus sabe quando vai parar aquele cara, né? Mas eu mergulhei e vivi o que Deus tem para minha vida. Ele pediu para eu Amém. encerrar todos os meus negócios, todos. Inclusive, ele me expulsou da onde eu morava. Né? Do meu testemunho é esse. Eu passei fome, necessidade. Mas todo mundo tem um deserto, né? Mas o pior deserto é o nosso, que a gente passa. Né? Sim, Você ser amassado, humilhado, pessoas que você ajudou lá atrás. Todo mundo virou, né? Virou contra mim na época. E hoje eu vivo o céu na terra, porque onde eu coloco a mão, Deus prospera. Porque não é mais o Carlos amém. empresário, não é o Carlos mais o Carlos que se idolatrava o melhor, que eu sei fazer isso, que eu sou investidor, isso aqui. Hoje eu falava sempre assim, eu sou empresário, investidor e visionário. Hoje não existe mais, né? Hoje eu sou cristão e empresário do reino, porque Deus ele me usa de outra forma. Eu falava de negócios, falava de visão de negócio, depois falava de Deus. Aí Deus falou, não, você vai desconstruir todos os seus negócios, porque você não tinha consagrado a mim, você não vai. E agora você vai começar do zero outros negócios. Eu tenho, né? Eu tenho outros negócios e agora eu falo de Deus em primeiro lugar sempre. E depois eu falo do propósito, que é seja empreender, seja em abrir uma ONG, uma instituição. Então Deus ele formata da forma que ele quer, né? Em Jeremias 18, né? Ele quebra o
o vasinho, vai montando, vai lapidando. E hoje eu vivo E maravilhoso. reconstrói. Hoje eu tenho um programa nos Estados Unidos, que é esse, Prospera com Propósito. Fui eleito ano passado o melhor empreendedor brasileiro nos Estados Unidos, morando no Brasil por causa do Covid. É tremendo, não é, o que Deus faz? É forte. Glória a Deus. Então, tem coisas que a gente não tem que entender o que Deus faz. A gente precisa viver. Porque quem não entende é quem não está no propósito. E a gente que está, a gente sabe Perfeito. que é Deus. Perfeito, perfeito. E exatamente quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Quando Deus falou assim, Abraão, me dá teu filho, teu único filho, Deus não estava querendo Isaac. Ele não queria a oferta, ele queria quem estava dando a oferta. Quando Deus pede algo para a gente, Deus não quer aquilo que a gente está pedindo, ele quer saber se nós estamos dispostos a entregar aquilo que nós jamais daríamos. Então, Deus, ele sabe que tudo que você construiu. Não acontece na vida de todo mundo assim, mas existem propósitos, são específicos. Sim. Então, Deus fala assim, ó, para tudo, porque agora você vai reconstruir e você vai entender que sou eu construindo através de você. Justamente para o que o homem não tem do que se gloriar. É a mesma coisa que Deus fala sobre salvação. Vamos deixar que ela seja pela graça para que o homem não se glorie dela? Para o homem não dizer, sou salvo pelo que fiz, estou desfrutando pelo que produzi, sou o que sou porque sou melhor. Então Deus tira o homem do centro, coloca ele e fala, a partir de agora, tudo que você constrói vai ser a partir de mim. Então vai ser tudo construído para a glória do Senhor. E não existe lugar mais próspero, não existe lugar mais sólido, não existe lugar mais firme do que o centro da vontade do Senhor. O mundo está em crise, a rua do céu continua sendo de ouro. Eita glória. Então, nós não vivemos baseado no que nós vemos, não vivemos baseado no que sentimos, vivemos por aquilo que cremos. E sabemos que no tempo de Deus, todas as coisas acontecem. Todas as coisas vão acontecer. Então, isso é muito tranquilo e certo, em nome de Jesus, para a vida de todo mundo, não só para a sua, não só para a minha, mas para a vida de todo mundo que agora está assistindo esse programa e está sendo edificado, porque Deus, ele quer fazer das suas mãos não um ambiente de lucro, mas um ambiente de manifestação da glória do Senhor. Mas é certo que quando você é abençoado, tudo que você faz é abençoado. Tudo que você faz prospera. Aonde você toca é abençoado, onde você pisa, Deus te dá por herança. Se você vai para a direita, a bênção te persegue, para a esquerda, a bênção te persegue. Onde você for, a bênção vai atrás de você. Porque quem é abençoado não será, já é. Ou seja, quando eu faço tudo para a glória do Senhor, todas essas realidades se transformam em bênçãos para a minha vida. Então, se o ímpio é próspero, Deus tem prazer na prosperidade do justo, no crescimento do justo, desde que tudo que você tenha seja para a glória dele. Então, faça da tua vida um ambiente de glorificação ao nome do Senhor, porque eu tenho certeza que no teu propósito, Deus vai te prosperar. Aleluia! Exatamente dessa forma. Deus é lindo, né? E tem mudado muita coisa na minha vida, né? Hoje eu não trabalho mais tanto como empresário. Hoje Deus tem me usado mais como um homem de Deus mesmo, porque o propósito maior não é sobre o Carlos, né? É através do Carlos. E toda a bênção que Deus libera sobre a nossa vida não é para nós, não é para eu, é para nós, para o reino, para compartilhar, para multiplicar. Quando é de Deus a bênção, não é para você, é através de você, para você multiplicar e servir pessoas ao seu redor. Se você receber algo que é só para você, não é de Deus, porque de Deus é para multiplicar, é para servir, sim, é para compartilhar. Esse é o nosso propósito. Exatamente. Pastor Jean, está sendo maravilhoso. Por mim, eu ficaria mais horas e horas aqui. Eu sei que você tem compromisso amanhã, você viaja, né? Vai fazer uma imersão, o senhor falou, né? Imersão, não é isso? Uma conferência, vou ministrar numa conferência lá na Igreja Batista, numa Igreja Batista lá em Fortaleza, Ceará. Glória a Deus. Eu e minha esposa vamos estar lá junto ministrando nesse final de semana, mas domingo nós chegamos para pregar na igreja. Vamos chegar 8 da manhã, 10 horas, vamos estar lá na Zona Sul, liberando a palavra do céu para a vida da igreja, em nome de Jesus. Deus.
A gente está chegando aqui nos considerações finais do programa. Eu queria que o senhor, se eu pudesse deixar uma mensagem para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, uma mensagem que vem do seu coração. Está contigo aí. Amém. Se eu tenho uma palavra que eu poderia deixar para vocês entendam que viver não é ter, viver é ser. Quando Deus ele alcança o coração do homem, o homem ele consegue transformar o foco daquilo que é vida. Deus ele não te criou para sobreviver. Deus não te criou para ser escravo de nada. Deus não te criou para ser dominado por nada. Deus te criou para ter uma vida abundante. E vai por mim. Nenhum sacrifício vale a pena se esse sacrifício está arrancando vida de você. Então você foi enviado para essa terra. Você está aí como um embaixador, aleluia. Eu tenho certeza que existe propósito de Deus com você nesse lugar. Então faça de Deus sua prioridade. Tenha tempo para Deus. Não aceite o discurso de que você não tem tempo para nada, que você não tem tempo para congregar, que você não tem tempo para orar, que você não tem tempo para buscar o Senhor, porque você tem vários trabalhos, você tem vários empregos, porque na América tempo é dinheiro. Eu sei disso. Só que eu também sei que nenhum dinheiro do mundo pode comprar vida. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar paz. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar saúde. E nenhum dinheiro do mundo pode comprar relacionamento com Deus. E eu vou te liberar uma palavra para você entender algo. Se Deus for a tua prioridade, Deus se encarrega de que as demais coisas sejam acrescentadas em você. O texto fala sobre roupa, comida e provisão. Mas o texto também fala que Deus nos chamou para que essa prosperidade seja uma realidade para a tua vida. A Bíblia também fala que Deus ele pode te enriquecer em todas as áreas da sua vida, se você honrar ao Senhor com aquilo que Deus tem te dado. A Bíblia também fala que os teus celeiros podem transbordar, que os teus barris de vinhos podem transbordar. A Bíblia diz que ele pode proteger tudo que é teu. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que você prospere em todas as áreas da sua vida. Ou seja, se Deus é o foco e o centro da tua vida, você vai crescer, você vai prosperar e você vai viver. Então tenha vida, desfrute de amizades verdadeiras, desfruta da tua família, dos teus filhos. Pastor, mas a minha renda vai diminuir um pouco. Pô, pastor, o meu sonho de ficar rico, presta atenção. Faça da tua vida a fonte de adorar e servir ao Senhor. E vai por mim. Deus vai cuidar de todo o resto. Eu tenho certeza que você vai prosperar, eu tenho certeza que você vai crescer, eu tenho certeza que você vai ter muito mais do que você tem, trabalhando menos do que você trabalha hoje. Porque Deus é assim. Deus, ele é um Deus de milagres. O que você receberia em 3 empregos, Deus pode fazer receber em 1. E em 2, você receber 4 vezes mais do que você recebe. Você se tornar um grande empresário na América, uma grande referência. Mas entenda, sozinho, você vai a algum lugar. Mas com Deus, você vai chegar em lugares inimagináveis. Então, tenha clareza disso. Deus tem que ser o centro da tua vida. Se ele for o centro, se prepara para viver o tão sonhado sonho americano. Viver prosperidade, viver qualidade de vida, vida abundante, vida plena. E isso escorrendo sobre você, para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos, para os teus amigos, para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua igreja, para os teus vínculos, para os teus negócios. Deus vai te fazer ser bem-sucedido. Eu libero essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Recebe aí. Amém, amém, pastor. E agora o pessoal que está vendo aqui o programa, fala para a gente quem quer te seguir. Você tem rede social, fala aí o teu Instagram, se você tiver YouTube também, que a produção vai colocar no ar. Qual é o seu Instagram? Fica à vontade. O meu Instagram, @Janderson Moura, @Janderson Moura. Esse é o meu Instagram. O meu Facebook é a mesma coisa, Janderson Moura. E o meu Twitter é Janderson_Moura. E
Se você quiser ouvir as mensagens, as minhas pregações, você pode colocar no YouTube Janderson Moura, que você vai ver lá todas as pregações que eu ministro na nossa igreja, desde 2017 na Lagoinha, Rio, né, na Lagoinha Niterói, na Lagoinha. O canal não é meu, é o nosso canal da Lagoinha, Lagoinha TV. Lá você também pode receber palavras de todos os nossos pastores aqui do Rio de Janeiro, pastor Felipe, pastor Renan, pastor Vitão, pastor Leandrinho, todos eles, né, pastor Mineiro, todos esses pastores vão poder te abençoar e, com certeza, vai ser uma fonte de vida. Então, Janderson Moura, em qualquer lugar que você colocar, você vai me encontrar lá e você vai encontrar algumas mensagens que eu tenho certeza que vão edificar a tua vida, até o dia em que a gente se encontrar aí nos Estados Unidos, aí em algum passeio, em algumas agendas. Ano passado eu tinha algumas igrejas para ministrar, a pandemia infelizmente não deixou, o Covid não permitiu, mas esse ano provavelmente eu voltarei por aí, estarei por aí, já estarei com os meus livros e quem sabe eu vou lá na sua igreja para poder te abençoar e poder ser resposta de Deus para a tua vida, tá bom? Aí tem tudo que você precisa no meu Instagram, tem todos os contatos. Vai ser um prazer poder te abençoar e estar com você em nome de Jesus. Amém. Bom, queria te agradecer. Obrigado aí pelo seu tempo, pela tua palavra, pelo testemunho, pela aula de evangelho. E eu recebi muito, né, que você falou, que você pregou para a gente. Que Deus continue te abençoando muito, pastor. Obrigado pela oportunidade, mano. pela honra de estar aqui conosco. E eu estou muito feliz. E o programa ele vai no ar a segunda-feira, às 9 horas da noite, e vai ser uma benção. Amém. Eu que te agradeço, Carlos. Muito obrigado pela honra, pelo prazer de compartilhar Jesus, de falar do amor dele, de falar a respeito da palavra dele. E eu quero honrar a tua vida, né? Eu quero te agradecer por você se dispor a ser uma voz, né? A ser uma resposta. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão sendo transformadas e edificadas, tudo que você tem feito vai se transformar num ambiente onde Deus vai te galardoar por tudo isso. Sem sombra de dúvidas, isso envolve o teu propósito, teu chamado, e isso envolve o galardão que você vai receber quando você chegar lá no final da caminhada, em nome de Jesus. Tá bom? Te abençoo, meu irmão. Muito obrigado. Te espero na Zona Sul. Não deixa de estar lá com a gente. Vai ser um prazer poder continuar abençoando sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.